Os Meninos de Areia, uma lição de humanidade e resistência. Já imaginou um grupo de crianças abandonadas criando seu próprio código moral em meio ao caos? Jorge Amado fez exatamente isso em Capitães da Areia, uma obra que desafiou a sociedade dos anos 30 e continua relevante até hoje. É fascinante como esse livro consegue equilibrar a denúncia social com uma narrativa tão profundamente humana sobre essas crianças marginalizadas. E o mais interessante é que Jorge Amado escreveu isso com apenas 25 anos de idade. O livro foi tão impactante que chegou a ser queimado em praça pública durante o Estado Novo. Nossa, e mesmo assim sobreviveu para se tornar um dos romances mais importantes da literatura brasileira. Como você acha que ele conseguiu criar personagens tão complexos sendo tão jovem? Bem, ele cresceu em Ilhéus e Salvador, convivendo diretamente com essa realidade. O interessante é que cada personagem representa uma forma diferente de lidar com o trauma do abandono. Pedro Bala, por exemplo, transforma sua dor em liderança. E a chegada da Dora ao grupo muda completamente a dinâmica, não é? É incrível como um único personagem consegue trazer tantas camadas à narrativa. Exatamente. E sabe o que é mais fascinante? A forma como o autor trabalha a dualidade da religião através do padre José Pedro e da mãe de Santo Aninha. Eles são os únicos adultos que realmente enxergam a humanidade dessas crianças, né? Você sabia que o candomblé era perseguido na época? Isso torna ainda mais significativa a escolha do autor em colocar uma mãe de santo como uma das figuras positivas da história. E olha só como isso se conecta com a crítica social que o livro faz. A sociedade usa a religião como escudo para justificar sua crueldade, enquanto as verdadeiras figuras religiosas são justamente aquelas que a sociedade marginaliza. A cena do pirulito roubando a estatueta da Virgem é um dos momentos que melhor ilustra esse conflito moral, não acha? Sim, é um momento brilhante. E você sabe que essa cena foi inspirada em um caso real que Jorge Amado presenciou? O conflito entre necessidade e moral religiosa era algo que ele via constantemente nas ruas de Salvador. E como isso se relaciona com o papel da mídia no livro? Representada pelo jornal local que criminaliza os meninos? Isso é muito atual, não é? O jornal no livro representa essa voz da sociedade de bem, que prefere demonizar os marginalizados a enfrentar as causas reais da desigualdade social. Jorge Amado era jornalista, então ele conhecia bem esse meio. E o personagem do Sem Pernas? A forma como ele lida com a possibilidade de ter uma família é de partir o coração. O Sem Pernas representa essa ferida que às vezes não cicatriza. Você sabia que Jorge Amado se inspirou em casos reais de crianças abandonadas para criar esse personagem? A escolha dele pelo suicídio é um dos momentos mais impactantes da literatura brasileira. E como o autor consegue criar essa comunidade tão forte entre os meninos, com seus próprios valores e códigos de conduta? É como se ele estivesse nos mostrando que família vai muito além dos laços de sangue. Os Capitães da Areia criam sua própria estrutura social, com hierarquias, regras, até mesmo um senso próprio de justiça. É uma crítica direta à sociedade que os rejeitou. E o que você acha que torna esse livro tão atual, mesmo depois de quase um século? Bem, infelizmente, muitas das questões que Jorge Amado abordou continuam presentes. A desigualdade social, a criminalização da pobreza, o abandono de crianças. Em alguns aspectos, parece que o tempo não passou. É triste perceber como algumas coisas mudaram tão pouco desde então. Mas talvez essa seja justamente a força do livro. Nos fazer enxergar que por trás de cada estatística, de cada manchete sensacionalista sobre menores infratores, existem histórias humanas complexas que merecem ser ouvidas e compreendidas. E nos lembra que a literatura tem esse poder de humanizar aqueles que a sociedade prefere ignorar. No final, Capitães da Areia não é apenas um livro sobre meninos de rua. É um espelho que reflete nossa própria humanidade, ou às vezes nossa falta dela.